que diz respeito à parte escolar. Mas é muito importante que vocês, como pessoas jovens, atualizadas, estejam também consonantes com o que se estuda hoje a respeito de alfabetização, do que a gente está chamando na educação infantil de literacia emergente. A gente já vai explicar para vocês como é que se dá esse processo, em que fase do processo seus filhos estão e como será para o ano que vem. Bom, normalmente as pessoas têm uma ideia do que é alfabetização, mesmo sendo de áreas totalmente diferentes, né? Porque passaram pelo processo um dia, né? De alguma forma se lembram um pouco como foram alfabetizados, ou têm alguma ideia do que é esse processo de juntar letras, sílabas, formar palavras e aprender a ler. Não é da área da educação, que não faz pedagogia, que não estuda exatamente isso, o que a gente pensa é a partir das nossas experiências, né, pessoais como estudantes. Então, o que a gente vê normalmente na educação, desde os últimos séculos, né, desde o século XIX, é justamente uma ênfase em determinados aspectos em detrimento de outros aspectos nessa educação, nesse letramento, nesse ingresso da criança no mundo das letras, no letramento. Essas ênfases diferentes, elas levam às escolas e aos professores darem mais importância a certas coisas e deixarem um pouco de lado outras coisas, né? Explicar essas ênfases, né? A gente vê que para alguns professores, para algumas escolas, é mais importante, por exemplo, isso desde o século XIX, a grafia das letras, das palavras e das frases. Ou seja, desde o século XIX, que os professores dão muita ênfase, de um modo geral, à escrita das letras, à escrita das palavras, à escrita das frases. Isso gera, por exemplo, quando o professor enfatiza muito que a criança copie, gera, por exemplo, uma criança que chega no quarto, quinto ano com uma caligrafia linda, copiando muito bem textos inteiros, mas que às vezes não lê. Então, quando a escola ou professores dão muita ênfase somente à escrita copiada, é possível que as crianças não atinjam o processo de alfabetização. Tinha até uma frase antigamente, né, muito interessante, muito engraçada, que era: escreveu, não leu, o pau comeu. Também há professores, escolas, desde os séculos passados, que dão muita importância à criança saber o nome de cada letra. Então, a criança decorar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, etc., é um requisito importante para muitos pais, professores. Então, A, B, C, D é o nome da letra.
o nome da letra B é B, ok? Então, essa ênfase levou a métodos do tipo soletração. Então, você poderia ensinar uma criança a palavra baleia, por exemplo, assim: B com A, ba, L com L, I, A, baleia. Ora, a criança poderia até saber que o nome da letra B é B. Então, ela vai dizer B com A faz Ba. L com E faz Lé. E A. Quando ela chegava no final da palavra baleia, ou outras palavras um pouco mais complicadas, por exemplo, muitas vezes ela não sabia juntar e entender que a palavra é baleia. Então, saber o nome de cada letra e falar o nome de cada letra não necessariamente também leva a criança a entender a palavra inteira. O som de cada letra, a alfabetização fonética existe também desde o início do século XX ou antes. Alguns professores, até nordestinos também, a Bahia se ensinava muito, muito antigamente, a alfabetização fonética desse jeito. B, A, L, E, I, A, baleia. Então, ao invés do professor se preocupar com o nome da letra, ele se preocupava somente em ensinar o som de cada letra para a criança, ao final da palavra, entender a palavra inteira. Isso é o que se chama alfabetização fonética. Também existem, e talvez muitos de vocês foram alfabetizados com métodos silábicos, ou seja, ensinar a sílaba para que a criança possa juntar as sílabas e formar as palavras. Ou seja, M com A faz ma, mé, mi, mó, mu. Juntava mala, vá, vé, vi, vó, vu, ela podia falar mova. Juntando essas sílabas, as crianças normalmente iam formando, inclusive, novas palavras. Isso são os métodos silábicos. Esses métodos, aparentemente, dão muito resultado rápido. Por quê? Se eu ensino nanani, nonu e vá, vé, vi, vovô, e a criança começa a ler na, vi, o, ela aparentemente lê. Mas isso não quer dizer que se ela juntou o na com o vi e o e falou, e escreveu e falou navio, que ela entendeu o significado da palavra navio, que é uma embarcação enorme, não é uma canoa, não é um outro tipo de embarcação. Nem sabemos se ela entender que navios, nessa preocupação tão grande de juntar sílabas, a professora teve a preocupação de ensinar o significado do que a criança estava lendo. Esses são os métodos silábicos. Existem os métodos da palavração, ou seja, você ensina a palavra inteira para a criança e depois é que divide em sílabas. Então, a criança aprende a palavra baleia olhando
também o significado. Os métodos de palavração são bons nisso, porque eles se preocupam também com o significado. Sempre a criança lê a palavra e vê a imagem daquilo que ela está lendo. Então, os métodos de palavração são bacanas por isso, porque eles já se preocupam, dão ênfase também à aprendizagem da palavra. E a criança, muito cedo, ela começa nesse processo de literacia lendo palavrinhas como Coca-Cola, coisas que ela vê no dia a dia, a marca do produto que a mamãe usa, que usa com ela. Então, ela associa a imagem e a palavra inteira. E ela aparentemente lê, é verdade, porque ela está lendo, porque ela está entendendo o que ela está lendo. Homo, ela sabe que aquilo é um sabão. Bom, os métodos de palavração são bons nessa questão do significado, mas eles também têm levam a algumas dificuldades para as crianças lerem outras palavras que não sejam aquelas que a professora trabalhou, que ela já conhece de casa, porque diferente de um método silábico, que ela vai juntando as letras, vai juntando as sílabas e vai formando novas palavras, os métodos de palavração, eles dificultam um pouco a formação de outras, a aprendizagem de outras palavras, compreendem? Então, esse é vamos dizer assim, a desvantagem dos métodos de palavração. Os professores e as escolas podem dar mais ênfase aos sons que formam as sílabas e as palavras. Nós usamos na FABEL 30 e tantos anos o método da professora Gilda Riso, que era muito bom nisso, muito bom mesmo. Ou seja, os sons não são ensinados assim, A, B, C, S, D, E, F, G. Você não ensina o som da consoante sozinho para a criança. Você ensina o som da consoante junto com as vogais dentro das palavras. Essa questão do som da consoante é uma questão muito importante na alfabetização, porque já se descobriu, né, em pesquisas agora mais recentes, que a consciência do som, ou seja, a consciência fonológica que a gente tem, que a criança vai adquirindo, ela é muito importante para a criança aprender a ler. Ou seja, que ela perceba dentro da palavra todos os sons que formam as palavras. Então, a gente não ensina a criança o som do B, B. A gente não fica repetindo, isso é B, B, B. Não, a gente ensina esse som dentro da palavra, ou seja, lê devagarinho. Baleia. Então, a criança vai adivinhando que o som do B é BA. O L é difícil, né? É um som difícil. Para a gente ensinar sozinho, o som do L é difícil. L, L, L. Mas, se você ensina esse som lendo devagarinho a palavra, ela vai sacando. Baleia. Então, o segredinho, né, para a gente ensinar bem nessa fase pré-escolar é justamente a gente pronunciar devagar, articulando bem as palavras. Né? Eu já vou explicar a vocês.
significado das palavras, nessa metodologia também que nós usamos muitos anos, pode ser a ênfase dada pela escola ou pelo professor, ou seja, a gente viu que no Brasil muitas pessoas são analfabetas funcionais, ou seja, as pessoas até juntam as sílabas, leem as palavras, mas não compreendem bem o que elas estão lendo. O significado das palavras não é enfatizado durante a alfabetização. Então, as pessoas podem juntar as palavras em frases e não compreenderem o que estão lendo. Numa boa alfabetização, o significado das palavras precisa ser enfatizado na hora da aprendizagem, para a criança não fazer uma leitura mecânica, sem entendimento. Então, na nossa instituição, nós sempre demos muita importância a isso, a não formar pessoas só preocupadas em fazer uma leitura rápida, correndo, sem compreensão. Existem metodologias e escolas e professores que também dão ênfase ao significado das palavras, mas dentro de um contexto maior. Quer dizer, ensinam muitos métodos, bons métodos, ensinam a partir de textos. Então, você trabalha um texto, desse texto você retira algumas palavras para trabalhar melhor com as crianças. E isso, a criança entende o contexto, a compreensão dos textos fica melhor e depois ela também escreve melhor, porque ela compreende o contexto inteiro. Muitas vezes você tem palavras que têm vários significados, como, por exemplo, a palavra manga, que pode ser manga de camisa, pode ser uma fruta, pode ser um verbo mangar, pode vir do verbo mangar. Existem regiões no Brasil que as pessoas não manga de mim, não. Então, se você dá o texto e a criança aprende as palavras a partir de um texto, ela vai reconhecer e vai compreender melhor os textos. E, por último, existem métodos que dão ênfase, formas de alfabetizar que dão ênfase ao uso da escrita na prática como forma da gente se comunicar. Então, isso é muito importante, isso é o que a nossa maior autoridade no Brasil ou seja, ao ensinar a criança a ler e escrever, escrita nas suas comunicações. Então, que elas escrevam pequenos textos, que elas escrevam bilhetes, inclusive de gêneros textuais diferentes, histórias em quadrinhos, né? Porque acompanha o desenho junto, textos de jornalzinho, ou que são gêneros diferentes, notícias, né? Poesias, enfim. Quanto mais gêneros diferentes de texto a gente utiliza com as crianças, como parlendas também, né? Textos com rimas, mais a gente vai fazendo com que ela aprenda a usar a língua escrita no seu dia a dia. Inclusive, mais tarde, entender documentos, escrever documentos. Bom, que bases teóricas, então, subsidiam o nosso trabalho na Fabel, no Castelinho? Nós trabalhamos, as pessoas falam assim, Fabel, Castelinho é construtivista. Isso para uns é bom, para outros não, porque depende muito
do que você entende por construtivismo, né? Então, as teorias construtivistas, elas estão baseadas no que teóricos como Piaget e Vygotsky vão colocar. Mas a gente também trabalha com as ideias da Emília Ferreiro, da Ana Teberoski, que ensinam para a gente algumas coisas do processo, principalmente nesse processo da pré-escola, né? Como a criança vai naturalmente adquirindo a sua capacidade leitora. E a Magda Soares também como uma líder, né, de projetos. Eu coloquei embaixo para vocês o endereço do CEALI. O CEALI, para mim, né, não sei para outros educadores, mas o CEALI, que é um centro, né, de pesquisa sobre leitura e escrita, na Faculdade de Educação da UFMG, é onde as pessoas assim, estão estudando com mais afinco o que é alfabetização. Então, ele é nossa referência em termos de o que fazer com as nossas crianças nesse processo, né? Vocês podem acessar esse CEALI, tem um site e tem muita coisa, inclusive entrevistas com a própria Magda, com outras educadoras que pertencem a esse grupo de estudo. É um grupo de estudo sobre alfabetização. Nós observamos tudo o que a linguística fala sobre o que é importante nesse processo de alfabetização, e agora, mais recentemente, nós vimos estudando a neurolinguística, que é a parte física do processo, né? O que fisicamente o processo de alfabetização depende, né, no cérebro das nossas crianças. E aí muitas pessoas perguntam, quando eu devo ensinar a ler e escrever, né? Que horas é melhor? Que momento a gente deve dar ênfase a isso, né? Então, para a gente poder aprender a língua escrita, é preciso aprender a língua falada. A língua falada, vocês é que ensinam as crianças, né? Porque desde a vida intrauterina, os seus filhos estão ouvindo vocês falarem uma língua, que é a língua portuguesa. Eu sei que tem um aluninho nessa turma que ouviu duas línguas. Isso pode ser um bem no futuro, mas no início também isso pode apresentar problemas. Mas uma língua é o que a gente deve ouvir quando está em formação. E essa língua a gente vai aprendendo na prática, ouvindo as pessoas mais velhas falarem. Essa aprendizagem acontece, então, muito cedo, porque a criança vai associando os objetos, as pessoas, né, aos nomes delas. Então, ela vai adquirindo um vocabulário, ela vai aprendendo palavras soltas primeiro. Dominar a estrutura da nossa língua, né, para poder formular frases. A sua gramática, a sua sintaxe, elas vão sendo absorvidas naturalmente. A nossa língua portuguesa, normalmente a gente tem o substantivo, o sujeito, depois o predicado, né? O verbo, o predicado, numa estrutura. A língua inglesa, por exemplo, ela coloca o adjetivo antes do substantivo. Por isso que
no meu modo de ver, não é bom a gente ensinar duas línguas ao mesmo tempo. É bom que a gente ensine a língua materna, a primeira língua, que a criança aprenda essa estrutura, né? Onde fica o sujeito, onde fica o verbo, onde fica o predicado, onde ficam as conexões. E depois que ela já tiver uma certa fluência, a gente começa a trabalhar com palavras soltas, o vocabulário de outra língua, aí é a segunda língua. Então, a gente ensina a primeira língua e depois a gente pode até ensinar o inglês, como a gente faz no Castelinho, mas não com os muito pequenos. A gente começa ensinando o inglês já com 3 anos, 3 anos e meio, com palavras soltas. Não ensina ainda a estrutura. Por quê? Porque a criança ainda está aprendendo a estrutura da língua portuguesa. Uma coisa muito importante para a criança aprender nesse processo é passar a entender que tudo que é falado deve ser escrito, pode ser escrito, é passível de ser escrito. Então, que esse processo de passar do oral para o escrito, a gente pode estimular muito cedo. Não que a criança escreva cedo, não, mas a gente pode ser o escritor da criança. Então, ela pode falar e ela pode ver a gente escrevendo e ela vai entendendo que tudo que é possível de ser falado também é possível de ser escrito, né? E esse processo de passar do oral para o escrito é também o letramento, é também a fase da literacia, ou seja, a criança vai se letrando no decorrer dessa vida dela, desde a vida intrauterina até a classe de alfabetização. Então, o que é literacia emergente, que é aquilo que a gente vai avaliar seus filhos, né, com a provinha do CRIARE, que o sistema Farias Brito vai disponibilizar para a gente aplicar e vocês vão ter acesso direitinho como seus filhos estão nisso. É uma das etapas mais importantes da educação infantil e ela não vai começar na escola, né? A gente vai estimular, né? A gente vai fazer com que a criança se desenvolva em tudo que diz respeito ao letramento, a ela adquirir essa prática da leitura e da escrita, mas as práticas de literacia, elas começam em casa. É tudo que a criança aprende antes de formar um processo de letramento formal. Então, nós estamos ingressando agora com as nossas crianças do pré-alfa no letramento formal, né? Onde elas vão dar um insight, um estalo, né? Vão iniciar a ler o que elas veem e a escrever de acordo com o que elas pensam que é a escrita. Então, é tudo que a criança aprende a formar o processo, antes de formar um processo formal. E vocês, pais, são os maiores promotores da literacia emergente no período pré-escolar. O que vocês fazem para esse desenvolvimento? Vocês cantam músicas, vocês leem histórias, conversam com as crianças, até antes mesmo delas dominarem a língua, o código, vocês já estão conversando com elas. Essas práticas são um conjunto de experiências sociais interativas que simulam esse processo de letramento. Essa experiência proporciona uma maior facilidade para a criança em momentos futuros.
Quando a criança tem um contato maior com o mundo letrado, desde cedo, a literacia emergente começa a criar um repertório para que ela tenha um desenvolvimento maior na escola. Por isso é importante a interação verbal, uma leitura dialogada, né? Ler o livrinho, mas qual o personagem que você gostou mais? Quem você não gosta nessa história? E você fazer também perguntas a respeito da história para perceber que a criança está entendendo e para estimular que ela entenda a história a partir da sua leitura. Narrar histórias, fazer contatos com escrita, ou seja, a nossa sociedade ela é muito letrada, né? A criança que vive na nossa comunidade, ela tem muitos estímulos, porque a gente tem muitos cartazes, né? Outdoor, elas vão no shopping, elas veem muitas coisas escritas, tipo saída, entrada, ela já começa até ligar a palavra aos locais, né? Ela vê o M do McDonald's, ela já sabe que é o McDonald's, enfim. A nossa sociedade ela está mergulhada no mundo escrito, então ela em si já é um grande estimulador, mas todas as atividades que vocês fazem com as crianças, quer elas sejam mais pedagógicas, tipo visitar o museu, ou que elas sejam de lazer, tipo ir à praia, sempre vão levar a criança a aprender alguma coisa do mundo das letras. Todas as ações associadas ao desenvolvimento de competências do vocabulário formam a literacia emergente. É muito importante quando a criança toma consciência de que as palavras são formadas por sons. Letras formam sílabas e as palavras são formadas pela junção de tudo isso. Quando ela dá esse insight, isso faz parte do processo. Então, é importante na pré-escola que a criança adquira consciência fonológica, ou seja, que tudo que a gente ensine para ela em termos de leitura e escrita leve ela a pensar no som. Eu já vou mostrar para vocês como a criança compreender o som que formam as palavras é importante para ela escrever. Estabeleça conexões entre a linguagem escrita e falada, comece a ter experiências com a linguagem, responda aos estímulos auditivos, transforme desenhos em sonhos, porque, no fundo, a escrita é isso, é a transformação do som em desenho, desenho em som. Você transforma a letra A num desenho assim, ok? Então, o que é a escrita de uma língua? A nossa língua, a nossa escrita da língua portuguesa é uma escrita acrofônica. Várias línguas são acrofônicas. Algumas asiáticas não, mas de um modo geral, no Ocidente, as línguas são acrofônicas, ou seja, as letras são uma tentativa de reprodução do som da nossa fala. Nós representamos o fonema A pela letra A. A é assim. Então, é importante, quando a gente ensina as letras, que a criança logo reconheça também o som. Então, essa coisa de ensinar A, B, C, D, E, F, G, H, só. Isso é importante? É importante. O que a gente quer dizer para vocês é o seguinte: todas aquelas ênfases que eu mostrei, tudo aquilo é importante. Você só não pode se direcionar só numa coisa. Se você só fica preocupado com o nome da letra e a grafia da letra, não ensina o som da letra e nem a usar isso dentro da palavra com o significado, não dá importância demasiada só numa coisinha, entendeu?
Então, é importante, quando a gente ensina as letras, que a criança também reconheça o som, além da sua grafia, além de como ela se escreve. Mas os sons das consoantes são muito dificilmente reconhecidos. Olha o som da letra C. Olha, a letra C tem dois sons. Você pode ter o som do S, que é de Cecília, né? Ou você pode ter o som de casa. Olha o som da letra C. É muito pequeno, é muito curto. Então, ele só ganha sonoridade, e é isso que é mais difícil para a criança, né? Quando ele está junto dentro de uma palavra. Casa, casa. Aí ele ganha expressão. O F, então, né? Fada. Mas o F sozinho é. Como é que você vai ensinar isso para a criança? Então, é muito importante que esses sons sejam reconhecidos dentro das palavras. Então, a professora Elaine já está fazendo esse trabalho, né? E na alfabetização também. E precisa que vocês em casa, quando as crianças fizerem alguma atividade, também tenham essa consciência. Ah, Kátia, mas não sei falar. Claro que você sabe falar todos os sons. Você fala a língua portuguesa, então você sabe falar todos os sons. É só falar devagar dentro da palavra. Exercício. Dá para conhecer todo, até o som do X com o Z, né? Exercício. E o X como Xuxa, né? Você reconhece logo os sons, mas dentro das palavras. É só ler devagarzinho. Quando uma criança começa a construir as suas concepções de escrita? Muito cedo, né? A gente, nas primeiras fases no Castelinho, logo, né, a gente usa muitos recursos para ensinar as características, os significados, através dos jogos, muitas propostas. Além disso, a gente usa livro didático, a gente usa os estímulos de colocar, nomear tudo que tem na sala, coisas que a gente vai apresentar à criança, sempre vem com o nomezinho junto, o objeto e o nome, né? A gente estimula muito a leitura através de texto, e a criança já vai entendendo isso, que o oral pode ser escrito. A gente usa também uma plataforma online, é importante que a gente também estimule que a criança use plataforma para ela aprender desde cedo que a internet não é só lazer, não é só rede social, a internet pode ser um grande recurso de pesquisa e aprendizagem. O primeiro contato da criança com as letras, as palavras na escola se dá pelo próprio nome, né? Porque para ela é um conteúdo muito significativo. E a partir daí, muitas propostas envolvem mergulhar a criança no mundo da escrita, com uma enorme diversificação da oferta. Então, a partir do nome, a criança aprende muitas letras e muitos sons de letra. Desde pequenininho, eles estão convivendo aí, estão cantando uma musiquinha, está vendo a musiquinha escrita, está fazendo um trabalhinho, e sempre vendo a língua escrita. No pré-alfa, aí chegamos aonde a gente queria. Nós estimulamos bastante que a criança escreva da cabeça, não faça apenas cópia. O que é escrever da cabeça?
Vejam bem, nós temos aqui uma criança que reconheceu, ela desenhou, até tem um desenho muito lindo dela, uma ilha, e ela nomeou a ilha já com as vogais da palavra ilha. A palavra tem I e A, e ela reconheceu. É mais fácil para a criança reconhecer a vogal, como eu falei para vocês, o som da vogal, de todas as vogais, são sons claros, abertos, fáceis de se ouvir. O som das consoantes é que são sons, por serem muito curtos, mais difíceis da criança aprender. Então, a professora vem estimulando a escrita espontânea. E aqui, vejam, a criança já reconheceu o L de luneta. Todas as vogais ela reconheceu. Naturalmente, a professora ainda não tinha trabalhado nem o N, nem o T, para ela poder entender que tinha o N e o T, mas ela já entendeu o L, o U, o E e o A. Aí, na escola lá da tia Teteca, muito tradicional, podia ver essa escrita dessa criança que está na pré-alfa, como a professora deixou a criança escrever luneta, não fez a criança copiar a palavra certa não sei quantas vezes. Veja bem, vocês são pais atualizados, vocês são pais discernidos do nosso tempo. O que é mais importante? A criança escrever certinho, copiando, ou a criança escrever faltando uma ou outra consoante da cabeça dela. Então, escrever da cabeça significa que ela está no processo, ela não está errada, ela está mais do que acertando quando ela adivinha e percebe os sons, porque assim ela vai escrever sem precisar copiar, ela não vai ser copista só, ela realmente está quase lendo, né? Eles já estão, essas crianças já estão no silábico alfabético, que é a última etapa. As nossas crianças, quase todas, estão no silábico alfabético, que é a última etapa que a Emília Ferreiro diz que a gente tem que chegar para a criança ser alfabetizada. Quando ela está no alfabético, ela está alfabetizada. Então, veja, essas crianças já estão no silábico alfabético, ou seja, elas já estão quase lendo. Vou mostrar para vocês. Olha a palavra avião. Gente, quando eu vi esses negócios aí, essas fotografias que a Elaine me mandou, eu chorei, porque é para chorar isso. Avião. Veja, foi da cabeça, não tinha a palavra lá. A criança pensou assim: ah, tem o A, tem o V, que faz vi, a vi, tem um I, tem um A, tem um U, porque, ó, avião, avião. Olha o elefante, o elefante, elefante. Ela fala elefante. Podia pôr um I no final. Ela botou um T, terminou com T. Elefante. Lógico que, quando eles estiverem na classe de alfabetização, eles vão entender o tio, né?
quando coloca o N, que anasala a vogal, isso tudo vai sendo arrumadinho. Mas olha como está esse processo lindo. Olha, o navio. A consoante que a professora estava trabalhando era a consoante navio. Logicamente, ela ainda não tinha trabalhado, mas a criança percebeu que tinha o N, A, o I e o O da cabeça. Olha, a família tem o F, porque ela estava estudando o F, Fá, tem todas as vogais em família. Então, conforme a professora vai trabalhando essas consoantes, ao mesmo tempo, vejam que ela está estimulando a criança a aprender o significado, porque quando ela desenha, ela está dando significado à palavra, e ela não está fazendo a criança copiar inutilmente, porque a cópia ela é inútil nesse sentido. A criança adivinhar como é que se escreve a palavra é um exercício mental muito mais valioso nesse processo de alfabetização, porque ela está realmente entendendo, transpondo o som para a grafia. Ela está mostrando a gente que ela já tem uma consciência fonológica muito adiantada. Olha o violão aí, tem até. Esse já adivinhou até o tio, né? Olha o violão, olha a televisão. Quase tudo, né? Quase tudo. Agora, ultimamente, a professora já trabalhou os sons, então eles tiraram isso da cabeça, eles não viram essas palavras escritas em lugar nenhum. Isso se chama escrita espontânea. Isso, o nosso material didático, ele fomenta bastante a escrita espontânea, ou seja, a escrita que sai da cabeça e não só da cópia da visão. Olha, o hipopótamo, eles já agora entenderam que o helicóptero, olha o helicóptero, que o H ele não muda o som da vogal. O H no início não muda o som da vogal. Então usaram o H aí para mostrar que ele está lá, mas ele não faz diferença. Uma vez uma criança nossa, muitos anos atrás, disse: detesto esse H. Não que detesta esse H. A gente só escreve e não faz nada. Pronto. Aquilo foi uma maior avaliação que a gente podia ter de que ele estava realmente compreendendo o processo de escrita. Né? Então, aí a Elaine me fez essa concessão de fazer esse tipo de avaliação com as crianças. Né? Ela colocou uma frase para a criança transpor do, do horizontal para o horizontal. Bia comeu pipoca. E aí é que eu queria mostrar para vocês o seguinte: Bia comeu pipoca, a criança copiou direitinho a frase que a professora colocou na carteira. Elas copiam com muita facilidade tudo que a professora dá. Então, ela colocou Bia. Mas ela colocou embaixo o espaço para a criança mostrar se ela entendeu a frase. Então, o fato da criança copiar Bia comeu pipoca não necessariamente leva que ela entenda essa frase. Uma até entendeu, olha que tem a Bia aqui comendo pipoca. Essa até entendeu. Mas essa não. Ela colocou a Bia aqui. Não, ela colocou uma menina
assistindo um filme. A gente não sabe se ela associou, leu a palavra pipoca de verdade e associou ter ido assistir um filme. Pode ter sido um entendimento da frase, mas não. O fato dela copiar não quer dizer que ela entenda a frase. Mas esse aqui foi muito legal. Por quê? Ele copiou o Bia comeu pipoca, mas embaixo ele fez um desenho da patrulha canina. Olha só como é que ele já quase escreve patrulha canina sozinho da cabeça dele. Então, como eles estão muito afogueados com a história da Patrulha Canina, né, que foi um filme que está passado, a gente está entendendo o seguinte: ou eles estão parcialmente entendendo a palavra pipoca e associando ao filme que foram assistir, a Patrulha Canina, né? Ou eles se interessaram tanto pelo filme que quiseram fazer aqui um desenho, não tem nada a ver com Bia comer pipoca. Mas o que eu queria mostrar da beleza, né, dessa interpretação é que, tirando da cabeça, essas crianças já estão quase escrevendo, né? Aquilo que interessa mais a criança, ela realmente aprende, né? Patrulha Canina. Aqui, a professora ditou frases para a turma de vocês, para os seus filhos, né? Tudo isso que eu estou mostrando agora foram seus filhos que fizeram. O leão é bonito, ela ditou, e esse aluno já escreveu. Tatu rolou, a Helena é linda, olha como já está quase, Helena é linda certinho. E a banana é amarela. Ela não colocou essas frases em nenhum lugar, ela ditou. Só pela consciência fonológica, as crianças fizeram essa relação. Olha, o leão é bonito, o tatu rolou, a Helena é linda, a banana é amarela. Quase, 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 quase. Falta um pouquinho só. Olha, que lindo, né? É muito lindo a gente ver isso, porque é um processo respeitado, é um processo que está demonstrando a gente que eles estão adquirindo essa capacidade leitora com muita destreza, estão realmente no processo já bem adiantado, e que a gente, o ano que vem, vai só correr para o abraço. Então, o que deve ser avaliado nessa fase da literacia emergente? Esses instrumentos, nós vamos ter 3 cadernos que nós vamos avaliar nossos alunos. Não vamos dizer para eles que é uma avaliação, nem vocês vão, porque são atividades que eles estão acostumados a realizar. Então, no caderno número 1, as crianças vão ser avaliadas nessas hipóteses descritas. A gente já viu que os alunos vão sair muito bem nisso, porque eles estão fazendo essas hipóteses muito bem. Eles estão adivinhando as palavras muito bem, né? E o conhecimento do alfabeto. Eles vão escrever o próprio nome da cabeça, sem plaquinha, escrever as palavras, quer dizer, sem plaquinha quer dizer, não vai ser copiada, vai ser da cabeça. Então, se faltar uma letrinha, isso não é problema, porque vai vir da cabeça. A escrita de palavras dirigidas, como no ditado, e a espontânea, vindo da cabeça.
A relação letras-som, isso também vai ser avaliado, tanto quanto eles estão conseguindo criar essa relação, o som da letra dentro da palavra. E o reconhecimento das letras. No caderno 2, vão ser 3 dias de realização, de avaliação. A gente vai ver a consciência fonológica e a compreensão da narrativa. Isso é muito importante, porque daqui a pouco essas crianças vão estar escrevendo. Então, eles têm que entender que a escrita tem tem sintaxe, né? Tem gramática. A ordem das palavras muda o sentido das coisas. Então, a compreensão da narrativa é muito importante depois para a escrita. A segmentação de sílabas é importante também que a criança perceba quantas vezes, para falar uma palavra, a gente abre a boca. Então, a percepção de quantas sílabas tem uma palavra. A identificação das rimas, né? Palavras que terminam da mesma maneira. E a identificação de aliterações, quer dizer, palavras que começam da mesma forma. E a compreensão do texto falado, da narrativa da professora. A professora vai falar um textozinho, né, ou vai contar uma historinha, e aí eles vão desenhar a história para mostrar que eles entenderam a história toda. Leitura e nomeação, a nomeação de figuras e leitura de palavras, já palavras simples, palavras do cotidiano, poucas palavras. Toda essa sondagem, ela não é enorme, não. Mas são exercícios significativos para a gente ver como estão as nossas crianças. E vocês depois vão receber esses cadernos, vão poder olhar essas atividades para perceber o nível de literacia emergente que eles estão. Bom, para nós, ninguém ensina a ler e escrever. Né? Esses processos vão acontecendo seguindo a evolução da criança. O que fazemos é criar um ambiente em que ela esteja mergulhada nessas linguagens oral e escrita, sem agora não exigência de padrões ortográficos e priorizações de forma. Isso é o adulto. Isso é lá no 3º ano que a gente vai cobrar que não falte nenhuma letrinha, que as palavras sejam todas escritas certinhas e que a letra seja bonita. A criança vai evoluindo e aprendendo a ler e a escrever com a consciência e a autoestima preservada, porque não existe coisa pior do que tá feio, apaga, faz de novo. Isso mata qualquer um, isso faz crianças há muitos séculos saírem da escola correndo. É isso que a gente não quer. A gente quer que as nossas crianças tenham prazer com a escrita e a leitura. Né? Porque se vocês olharem o processo de cada um de vocês, vão ver que ficou alguns buracos, algumas lacunas. Né? Justamente por quê? Porque se deu mais ênfase a uma coisa, se esqueceu de outra, e principalmente pelas cobranças indevidas da criança ter que fazer uma escrita toda certinha antes dela estar realmente no momento de fazer a escrita certa. Quando é que a criança está no momento de escrever sem faltar nenhuma letra? Sem ser copiada, claro. A criança está nesse momento quando ela está bem alfabetizada. E ela tem a experiência de ter lido muita coisa. Por quê? A língua não é lógica. A língua, ela é uma evolução histórica. Nós escrevemos maçã com C cedilha
A, tio no final, não porque isso seja lógico, mas porque historicamente na língua portuguesa a palavra maçã evoluiu para isso. Não tem lógica nenhuma. Se você escrevesse com S-S-A-N, você leria maçã mesmo. Compreendem? Então, a criança escrever maçã com dois S ou com S-A e N no final, neste momento, não pode ser considerado errado. Vai ser considerado errado depois que ela já tiver bastante tempo de leitura e escrita, porque isso depende da memória visual da gente. A gente escreve correto porque visualmente a gente memorizou a palavra corretamente. É por isso que certas pessoas prestam de serviço nos, hoje em dia nas redes sociais escrevendo errado, porque a gente vai vendo, né, o com certeza junto lá, tanta gente com certeza, com certeza, com certeza. Quando você vê, você está escrevendo com certeza com C-O, tudo junto. C-O-N, não é verdade? Porque a memória visual ela é muito forte para a gente. Então, se a gente vê a escrita errada muitas vezes, a gente acaba escrevendo errado. Por isso que é muito importante que as nossas crianças, agora, daqui para frente, tenham contato com boa literatura. Tá? Que é importante ler Machado de Assis no ensino médio. Os alunos não entendem isso. Porque Machado de Assis escreve um português maravilhoso, bem escrito, bem feito, bem construído. Então, a gente tem que ler bons livros, que é para a gente realmente aprender a ler e escrever bem. Então, é, algumas ações na nossa classe de alfabetização vocês vão poder testemunhar o ano que vem. A leitura é aprendida dentro de um contexto mais amplo da vivência dos alunos. Então, a professora traz um bichinho para a sala, ela tem um momento do calendário que ela quer trabalhar. A partir dessas vivências, a gente vai aproveitando e vai trazendo a língua escrita para que as crianças aprendam a partir das vivências, chegando até as partes, ou seja, chegando a entender as palavras, as sílabas e os sons. Como é que se escreve? Não existe leitura sem compreensão do significado na nossa escola. Né? Juntar sílabas e letras sem saber o que significa não tem relevância, porque não conduz a novas aprendizagens. Quanto mais prazerosa, instigante e afetiva é a tarefa, mais ela promove a aprendizagem. E a passagem da letra cursiva, isso é uma preocupação que muitos pais têm. Ah, mas é importante a letra cursiva. É importante a letra cursiva. No final da alfabetização, a gente estimula que a criança aprenda a letra cursiva. Até lá, por que a gente usa a letra bastão? Porque é uma letra mais fácil de leitura. É lógico que depois que a criança aprende a ler, quando ela dá o insight, né, ela começa a ler outras palavras que não são aquelas que ela já tinha estudado, etc., a gente pode ter a criança escrevendo mais. A letra cursiva é importante, tem alguns estudos agora mais recentes, né, dentro dessa área da neurociência que diz que é importante para os dois hemisférios cerebrais que a gente junte as letras na hora de escrever. Mas não antes, né? Não antes. Agora a gente precisa ter as letras mais separadas, porque fica mais fácil da criança aprender, porque ela precisa aprender visualizando a palavra.
Então, qual o objetivo da alfabetização? O principal para a gente é o desenvolvimento pleno, integral e harmonioso do indivíduo. E a gente emprega como meio para alcançar um domínio gradativo e prazeroso da leitura e da escrita, como elementos fortalecedores da sua autoestima, da sua segurança afetiva básica e facilitadores de sua inserção no meio social. Então, voltando lá, vou ver se eu consigo voltar às ênfases. Voltando lá aos sons, às ênfases, né, diferentes, eu diria que a nossa alfabetização ela procura dar conta de todas essas ênfases, né? A grafia, vocês, inclusive, nesse material da fase 3, né, da nossa pré-alfa, tem cadernos dedicados à parte do grafismo. É importante a criança escrever, é importante. Saber o nome das letras é importante. O som das letras para a consciência fonológica é mais importante. Ter consciência da sílaba é importante. Aprender palavras é importante. Que os sons que formam as sílabas e as palavras é importante, muito importante, né? Então, a gente dá muita ênfase aos sons que formam as palavras, ao significado das palavras, principalmente a usar a língua escrita na prática como forma de se comunicar. Mas a gente não deixa de dar importância a todas essas coisas. Então, eu não, a partir desse ano, nós não estamos mais falando em métodos, e nem o Ceali, nem a Magda Soares, e nem os bons educadores, alfabetizadores no mundo falam mais em métodos de alfabetização. Não existe mais um método. O que existe é algo que reúne uma série de ações que favorecem que as crianças aprendam melhor, gostando de ler, se entusiasmando com a língua escrita. Compreendem? Então, por quê? Por que a gente não está seguindo mais métodos? Justamente para a gente dar conta de todas as crianças, porque cada criança está numa fase diferente. Eu diria para vocês que essas ênfases, é mais ou menos, vou dar um exemplo da culinária. Não que eu acho que eu estou falando com a maioria de mães e tem um pai aí, que isso é coisa que mulher entende, né? Vocês sabem muito bem que eu não sou assim. Mas um exemplo, eu sou uma cozinheira razoável, vamos dizer assim. E eu entendo o seguinte: eu sou cozinheira, eu não sou uma chefe. Por que eu sou cozinheira? Eu sei que se eu colocar um ingrediente muito mais do que é necessário, eu vou fazer uma receita e aí eu uso muito mais farinha do que precisa, vai ficar ruim. Se eu usar muito mais sal, também fica ruim. Ou muito mais açúcar, ou usar de menos. Isso vai dar um resultado, muitas vezes, indesejado. Se eu usar na quantidade, né, da forma correta e da quantidade certa, eu vou ter um resultado muito melhor. Então, eu sou uma cozinheira que não me aventuro a usar certos temperos, porque eu não sei usar certos temperos.
e eu tenho medo de usar indevidamente, né? Colocar uma páprica, mas porque eu não estou acostumada, minha culinária usa cebola demais, alho, pouquinho de sal e azeite bastante. Então, é uma culinária restrita a poucos temperos, justamente por temer não usar de forma correta. O que eu quero dizer com isso? Nesse momento, né, que a gente está ensinando as crianças, é como se a gente estivesse temperando, né, colocando um ingrediente, colocando outro. Quando o professor ele não é um chefe, ele é apenas um cozinheiro, ele fica ali com medo de usar as coisas, ele pode errar nesse. Agora, é importante que a escola compreenda da alfabetização o tanto que ela tem que colocar essas partes. É como se a grafia, o som de cada letra, o som da letra, as sílabas, as palavras, cada um fosse um tempero. E a gente vai ajeitando esses temperos, inclusive para cada criança, porque cada uma delas depende um pouquinho, né? Elas se diferenciam. Por mais que a gente queira, né, fazer uma coisa mais geral, uma ou outra se diferencia. Vocês viram ali que tinha uma que só tinha a consciência fonológica das vogais, a outra já tinha uma consciência fonológica até de letra, de sons que a professora ainda não tinha trabalhado. Isso não quer dizer que uma seja mais inteligente que a outra. Isso quer dizer que cada uma está no seu processo. Desenvolve mais uma coisa, desenvolve mais uma. Todos nós somos assim. Né? A gente tem um pouquinho mais de uma coisa, um pouquinho mais de outra. Eu diria que alfabetizar é uma arte nesse sentido, porque é você saber o que realmente cada criança precisa mais e dar a elas um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, e temperar isso tudo de uma maneira que a criança consiga chegar aos objetivos da melhor maneira possível. Né? Então, eu voltei muito, né? Vou voltar agora para o final para abrir para vocês perguntarem. Né? Então, o que a escola é? A escola é esse ambiente alfabetizador, é esse ambiente estimulador da língua escrita, da língua que realmente vai ser usada daqui para frente para tudo, né? Porque a língua escrita ela serve a criança que aprende a ler para todas as matérias, porque todas as matérias ela vai poder se desenvolver a partir da leitura. Isso torna a criança muito mais autônoma, né? Com a aprendizagem da escrita e leitura, ela se torna muito mais autônoma, porque ela pode pesquisar sozinha, ela vai entender um texto de biologia, né? De ciências, a partir de uma leitura, não vai precisar até que o professor ensine tudo, porque ela pode autonomamente aprender uma série de coisas por ela mesma. Né? Então, a escola vai estimular, então, essa escrita e leitura, tornando esse ambiente o mais agradável possível e alfabetizador. Né? É bom que vocês também tenham em casa, porque a partir do ano que vem, eles vão precisar mais ainda um cantinho, que eles tenham uma mesa, que eles tenham o material deles, né, em casa, porque eles serão leitores, né? Então eles vão precisar desse cantinho
com mais tranquilidade, com o apoio que eles precisam também, dentro de casa. Isso vai ser bom também para marcar esse momento de ingresso na classe de alfabetização ano que vem. Bom, obrigada por nos assistir. Bons pais são os que se dedicam e acompanham o desenvolvimento dos filhos. Nós estamos construindo uma sociedade maior, eu acredito disso. Nessa sociedade melhor que a gente pode construir junto, com essa parceria que a gente tem. Então, a gente espera um final de ano tranquilo e o ingresso numa classe de alfabetização também muito tranquila para eles ano que vem. O próximo curso de paz eu espero que seja, então, presencialmente o ano que vem, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Até.